Olá, guerreiros do Pai. Mais uma vez estamos aqui. Vamos concluir hoje o capítulo 19 do livro O Poder da Intercessão de Valnice Milhomes. O subtítulo: Armas Espirituais. Deus colocou em nossas mãos armas poderosas. Segundo Coríntios capítulo 10, verso 3, declara: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Isto é, embora vivamos no corpo, não usamos na guerra armas humanas como crítica, luta, inveja, contenda. Porque a nossa luta não é contra homens, é contra seres espirituais. Somos espirituais e lutamos contra seres espirituais. Logo, as armas de combate também são espirituais. Porque a arma da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofisma, derrubando raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Segundo Coríntios capítulo 10, do verso 4 ao 5. Quanto às armas de que dispomos para demolir as fortalezas inimigas, especialmente na batalha de intercessão, gostaríamos de sugerir-lhe que estudasse a parte 2 do livro da nossa autoria Personalidades Restauradas, onde temos 4 capítulos sobre o assunto que ora abordamos. São eles: princípios de conquista, as armas espirituais, a armadura de Deus e enfrentando o inimigo. Aqui vamos apenas falar rapidamente sobre as armas. Número 1. O nome de Jesus. Ele transporta a mais alta autoridade no mundo do Espírito. Filipenses capítulo 2, verso 9 e 10. E ele nos deu sua autoridade e o direito de usar seu nome. Lucas 10, 19, Tiago 4, 7, Atos 3, 6, 12, 13 e 16 os versículos. O poder que está por trás do nome de Jesus é o poder do Altíssimo. Somos exortados a crer nesse nome. 1 João capítulo 3, versos 22 e 23. E ele é a arma diante do qual o inimigo foge em terror. O nome de Jesus é a chave que tanto abre os tesouros do céu, quanto tranca os poderes do inferno. Portanto, todas as nossas orações devem ser feitas em nome de Jesus e todos os demônios confrontados neste mesmo nome sem igual. Número 2. A palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Lutamos a partir de uma posição, e é esta a palavra do nosso Deus, espada de 2 gumes, cortante e penetrante. Hebreus 4, 12. Esta é a arma ofensiva usada por Jesus contra Satanás e por ela que alcançaremos a vitória. O modo de usarmos a palavra como arma é pela confissão dos nossos lábios. Como vamos a Deus levando as suas promessas em nossos lábios, também enfrentaremos Satanás declarando a palavra de Deus. 3. A fé em Jesus. A fé é uma tremenda arma espiritual. João declara: todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João capítulo 5, verso 4. Fé em Deus e sua palavra. Fé no poder do nome de Jesus. Fé em suas promessas. O autor da carta aos Hebreus, falando sobre a vitória dos heróis da fé, declara: por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam a fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Hebreus, capítulo 13, do verso 33 ao 35, parte A. 4. O sangue do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 12, verso 11, diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus nos garante a vitória. Satanás olha para o sangue sobre nós e tem que fugir. O sangue é uma arma contra as potestades. A marca do sangue está em nosso coração. O anjo da destruição não terá poder sobre nós. Temos uma cobertura e o sangue do Calvário retém o seu poder, que é vivo e operante. O modo de usarmos o sangue de Jesus como arma espiritual é testemunhado com nossa boca o que ele representa.
Em assim fazendo, deixamos que Satanás saiba que sabemos o que somos em Cristo e que sabemos aplicar os benefícios do sangue da aliança às nossas necessidades. Isto faz com que ele fuja de nós. Ele tem medo, horror do sangue de Jesus, pois este é tanto a base da nossa vitória, como também da derrota de Satanás. O sangue de Jesus é o fundamento, a base de toda autoridade humana sobre o inimigo. Número 5. A palavra do nosso testemunho, João testifica no Apocalipse. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e a palavra do seu testemunho. Apocalipse 12:11. Testemunho é a confissão dos nossos lábios. Quando abrimos a nossa boca e confessamos que Deus é fiel e que suas promessas se cumprem, nós estamos vencendo o inimigo. Toda confissão vitoriosa baseada na palavra de Deus e feita em fé proclama a derrota de Satanás. E aqui está uma boa confissão que podemos fazer. Eu tenho a força para todas as coisas e sou equipado para tudo, através daquele que me infunde força interior. Eu sou todo suficiente na suficiência de Cristo. Filipenses capítulo 4, verso 13, na versão amplificada. Número 6. O Espírito Santo, sem ele, nada nos resta. Temos uma armadura de proteção e armas, mas é o Espírito Santo que nos capacita e dá poder para usá-las. Ele é o poder de Deus em nós. Quanto mais confiamos e nos submetemos a ele, tanto mais efetiva a nossa oração por causa do seu poder operando em nós. É disso que Paulo está falando ao dizer: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedirmos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios 3:20. Tanto a habilidade ou poder quanto a força pertence ao doce Espírito de Deus. Poderíamos pensar em um soldado para entender a diferença entre poder e habilidade. A farda representa a habilidade e as armas representam o poder. Você está habilitado a lutar, porque é filho de Deus e o Espírito é residente em você. Tem também o poder, porque o mesmo Espírito se manifesta através de você, com seus dons espirituais, liberando seu próprio poder através de você, que é sua residência na terra. Nosso destino eterno. Há um destino glorioso a ser desfrutado depois de todas as batalhas aqui travadas contra as trevas. Há um fim para o pecado, para o mal, há um fim para Satanás e todas as suas obras escravizantes e opressoras que tanta dor e miséria têm trazido à raça humana. Encaramos o combate espiritual, movidos pelo mais inabalável certeza de que a vitória é nossa em Cristo Jesus e o nosso futuro está garantido. O nosso destino é o trono para viver com aquele por quem tanto temos batalhado na terra. Nosso destino como igreja é ser a companheira eterna do Senhor Jesus Cristo, sua noiva, para viver para sempre com Ele, reinando com Ele em seu trono de glória. Nós vamos receber a coroa. Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 4, verso 8, que a coroa da justiça não está reservada. Mas a coroa fala de quê? De autoridade, de domínio, de reino. E esta noiva de Jesus Cristo está aqui na terra aprendendo a reinar. Estamos numa escola. Pela oração, aprendemos como vencer o inimigo, como reinar sobre ele. Na oração, o Espírito Santo está nos dando estratégias. Ele está nos treinando para reinar com Cristo em vida. Romanos 5,17. E só depois de reinarmos com ele em vida, reinaremos com ele em glória. Apocalipse 5,10. Deus prepara os intercessores para grandes coisas e há alguns fatos da nossa herança, algumas coisas que nós devemos considerar, e a primeira é esta: todo o universo pertence a Deus Pai. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Salmo 103, verso 19. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos 11, 36.
E a segunda declaração que queremos fazer é: Deus Pai constitui a Jesus herdeiro de todas as coisas. Hebreus 1:2. E ele mesmo é criador, porquanto tudo que foi criado por meio dele para ele, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Colossenses capítulo 1, verso 16, parte B e 17. Jesus é ao mesmo tempo dono e herdeiro. Ele é herdeiro legal do trono e toda a criação de Deus. Em terceiro lugar, cada crente é um filho de Deus por adoção, com os mesmos direitos legais que Jesus tem, sendo herdeiro de tudo e co-herdeiro com Cristo. Romanos 8, verso 15 e 16. O quarto pensamento é que, vencidos todos os níveis de batalha neste mundo, receberemos nossa herança diante de todas as glórias da Nova Jerusalém. O Senhor da glória declara: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Apocalipse 21, versos 6 e 7. Filho com todos os direitos que isso implica. Em quinto lugar, o destino de Jesus é o nosso destino. A herança de Jesus é a nossa herança. Ele nos conforta. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estejais, vós também. João capítulo 14, verso 3. Vale a pena nos identificarmos com ele. Vale a pena hoje, como intercessores, sermos participantes dos seus sofrimentos, para que sejamos participantes da sua ressurreição. Vale a pena nos engajarmos nessa obra de intercessão, gerando filhos pelo poder de Deus. E assim como ele sofreu dores de parto e intercedeu e viu o fruto do trabalho penoso de sua alma e ficou satisfeito, nós olharemos para trás e ficaremos satisfeitos. Tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Salmo 73, verso 24. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Romanos 8, verso 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós sereis manifestados com ele em glória. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 13. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imacessível coroa da glória. 1 Pedro, capítulo 5, verso 4. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Hebreus, capítulo 4, verso 9. E aqui encerramos esse maravilhoso capítulo 19. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.